Muito bem, neste momento daremos início à apresentação de meu trabalho monográfico, intitulado de Sistema Automatizado de Titulação para Aulas de Química Analítica Experimental. Eu me chamo Maurício dos Santos Pereira, sou aluno do curso de Licenciatura Plena em Química do ano 2015.1, sou orientando do professor mestre Diego Coelho Abreu. Antes de iniciar a apresentação propriamente dita, gostaria aqui de tecer os meus agradecimentos à banca pela oportunidade de estar defendendo este trabalho, cujo objetivo é obter o título de graduação em licenciatura plena em Química. Deixo aqui os meus sinceros agradecimentos ao professor mestre Diego Coelho Abreu, ao professor doutor Cássio Dias e ao professor mestre Breno de Nápoles. Teoria e prática em química. Sempre que nos deparamos com o tema teoria e prática dentro do contexto de ensino-aprendizagem, notadamente, percebemos duas coisas. Primeiro, é a amplitude do tema e também a sua relevância. Contudo, quando trazemos este mesmo tema para dentro do contexto de ensino-aprendizagem da química, tudo que se refere à relevância e amplitude, aqui ganha ainda maior intensidade. Isso porque metodologias de ensino diferenciadas, que incluem, além da teoria, experiências em laboratórios, conseguem ser os melhores instrumentos de motivação ao aprendizado da química. Assim, uma verdadeira aprendizagem, ela acontece quando o aluno está interessado e empenhado em aprender, ou seja, ele está motivado. E dessa forma, a motivação, ela atua como agente impulsionador e vitalizador desse processo aí de obtenção do conhecimento. Os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, eles também atuando nessa mesma perspectiva, eles abordam que a experimentação possibilita o desenvolvimento de um conhecimento baseado em preceitos científicos que estejam em íntima sintonia com as aplicações tecnológicas e suas inferências nos diversos ramos da sociedade, ramos esses aí, ambiental, social, político e econômico. Contudo, a realidade é diferente. Isso inclui aí tanto o ensino médio quanto o ensino superior. Fatores como pouco tempo de aula, baixa infraestrutura escolar e deficiências na formação do professor contribuem de modo decisivo para fazer com que a motivação do aluno não seja atingida. Então, consequentemente, teremos aí o comprometimento do processo de ensino-aprendizagem como um todo. Eu deixei o item baixa infraestrutura escolar em destaque devido à seguinte informação. Apenas 44% das escolas de ensino médio possuem laboratório de ciência. Esse dado, por si só, ele já é preocupante. Mas se imaginarmos que desse universo de 44%, muitas escolas simplesmente não utilizam esses laboratórios, e quando utilizam, estes não oferecem as condições mais adequadas, por N fatores como pouco tempo de aula, baixa infraestrutura escolar e deficiência na formação do professor, podemos constatar que esse dado, ele torna-se ainda mais preocupante. Como que se vê? Quando eu me refiro aqui à baixa infraestrutura escolar, eu estou me referindo tanto às questões estruturais em si de um laboratório de química, quanto da inexistência de equipamentos que sejam úteis aos processos de experimentação. E exatamente nesse quesito da inexistência de equipamentos que são necessários à experimentação, que esse trabalho tem foco, e, a partir daí, surge o problema da pesquisa, em que podemos constatar que a resposta para esse problema surge exatamente do desenvolvimento de novos produtos educacionais que tragam consigo a ideia de ser uma coisa barata, financeiramente viável, né, e de ser simples de usar e, claro, fácil de adquirir. E, a partir disso, foi elencado aqui os objetivos do trabalho, que foi exatamente criar um aparato instrumental específico para aulas de química analítica experimental, que trazesse aí essa ideia de ser economicamente viável, né, ser fácil de usar e fácil de adquirir. Esse foi o principal objetivo desse trabalho. Em termos de referencial teórico, destacamos aqui o que aponta Freire, que para que o aluno compreenda o aspecto teórico, faz-se necessário experienciar o aspecto prático.
Veja só o dado logo embaixo. Em 2018, o Brasil esteve em último lugar no ensino de ciências em um ranking de 79 nações. Esse ranking ele é criado a partir de uma pesquisa realizada nos países membros da OCDE e também em países que se voluntariam a essa pesquisa. No caso, o Brasil é um país voluntário. No slide anterior, eu mostrei para vocês que apenas 44% das escolas de ensino médio, elas possuem laboratório de ciência. Ou seja, mais da metade das escolas de ensino médio não possuem laboratório de ciência. Isso significa uma coisa, aí teremos um comprometimento do aspecto prático e, por consequência, também comprometimento do aspecto teórico. E, claro, por definição, teremos também todo o comprometimento do processo de ensino-aprendizagem em si, como aponta Paulo Freire. Aqui, a plataforma Arduino. Bem, a plataforma Arduino é uma plataforma eletrônica de código aberto, baseada em hardware e software fáceis de usar. Essa plataforma ela foi criada no ano de 2005 por um grupo de 5 pesquisadores na cidade de Ivrea, na Itália, cujo objetivo dela inicial era ser exatamente uma plataforma de fácil utilização, mesmo por pessoas que não tinham conhecimento tanto em programação quanto em eletrônica. Existem diversos tipos de placa Arduino, porém a mais comum é a que vocês podem ver na figura. Nela é possível observar o seguinte: o seu microcontrolador, o seu conector USB e circuitos de pinos de entrada e saídas. Através do conector USB, é possível conectar a placa a um computador, e que neste computador esteja instalado o Arduino IDE, que é o programa necessário para fazer a programação da placa. É possível construir o programa que faz com que o dispositivo criado utilizando a plataforma Arduino, uma placa Arduino, funcione. Todo programa criado utilizando o Arduino IDE, ele terá no mínimo 2 funções. As que estão em destaque: a função setup e a função loop. A função setup, ela executa apenas uma única vez e ela dá os parâmetros iniciais do programa em si, da parametrização inicial. Já a função loop, ela representa o programa executando em si. Ela repete-se de modo indefinido ou até que um dado comando de parar seja enviado à placa. Bem, se qualquer um de nós fizéssemos uma pesquisa na internet com a seguinte expressão, kit Arduino, vocês irão perceber que existem kits a preços menores de R$100. Nesses kits, além da placa Arduino, é claro, vem diversos outros componentes que são muito úteis à realização dos dispositivos, à criação desses dispositivos com Arduino. Dentre esses componentes aí vem resistores, LEDs, sensores, potenciômetros, entre outros. Porém, mesmo o aluno não tendo esses kits, ele poderá iniciar sua aprendizagem na plataforma Arduino utilizando uma outra plataforma totalmente online, chamada de Tinkercad. Essa plataforma ela é mantida pela Autodesk, a mesma criadora daquele famoso programa que é o AutoCAD. No Tinkercad, como vocês podem ver na barra lateral aí, existem diversos componentes úteis à criação dos dispositivos que o aluno pode criar. Vocês podem ver aí resistores, LEDs, potenciômetros, capacitores e interruptores. Ou seja, existem vários outros também, em que o aluno, eu particularmente recomendo muito o aluno visitar esse portal, porque é muito interessante. Além desses que ele pode criar, ele poderá também fazer uma busca de outros projetos que foram feitos na plataforma. Assim, ele pode, então, ampliar o seu nível de conhecimento na plataforma Arduino. Outra coisa também que cabe destacar aqui é que todos os projetos desenvolvidos aqui na plataforma Tinkercad, eles são totalmente compatíveis com o Arduino físico em si.
Ou seja, toda a codificação que é feita aqui vale para a codificação feita no Arduino IDE, que é o programa que se cria a programação para a placa. Na plataforma Tinkercad, o aluno pode criar seu projeto e também simular, exatamente isso, simular o seu dispositivo. Então, o que se pode desenvolver com o Arduino? Eu diria que a capacidade de desenvolvimento com o Arduino ela está muito limitada à capacidade de imaginação do usuário. Ou seja, muita coisa é possível desenvolver com o Arduino. No âmbito do ensino, muitos professores e alunos usam o Arduino para construir instrumentos científicos de baixo custo, como também para provar princípios da química e da física. Trago aqui 2 exemplos. Um é o kit experimental para análise das variáveis de estado de um gás ideal, e o outro é um titulador automático de baixo custo que utiliza detecção fotométrica. Titulação ácido-base. Certo? A titulação em si, ela é um método químico analítico quantitativo muito clássico e muito utilizado nos laboratórios, em que se determina a concentração de uma dada amostra a partir de outra amostra, cuja concentração já seja conhecida. Esse é o princípio básico. Quando se fala de titulação ácido-base, eu estou me referindo a uma titulação que envolve, é claro, um ácido e uma base. Em um processo de titulação, existem os seguintes componentes: um suporte universal, uma bureta contendo a solução titulante, uma lermaia contendo a solução problema e um indicador apropriado. Somente. E um indicador apropriado. Durante o processo de titulação, ocorre o seguinte: o operador ele abre lentamente a torneira e, de modo lento também, vai gotejando solução. Nesse ponto, acontece 2 coisas. A primeira é a alteração da concentração da solução problema, que essa concentração ela pode ser determinada por meio de cálculos estequiométricos. E a segunda é exatamente a variação do pH, à medida que a solução titulante é gotejada. Essa variação de pH, ela pode ser determinada experimentalmente por meio de instrumentos analíticos conhecidos como pHmetros, como este mostrado aqui na figura. Uma das características importantes da titulação ácido-base é exatamente a capacidade de criação de curvas de titulação. Essas curvas variam de acordo com a força das espécies envolvidas. Temos aqui 2 exemplos. Uma titulação que envolve um ácido forte como sendo titulado versus base forte como titulante. A configuração de uma curva que utiliza essas 2 espécies, ambas fortes, terá a seguinte: o pH ele sempre iniciará muito próximo de 1, e à medida que a solução titulante vai sendo gotejada, você tem aí uma mudança gradual do pH. Só que isso acontece até certo ponto. A partir desse certo ponto, essa mudança ela não ocorre de modo gradual, em si de modo abrupto, até se estabilizar em pH aproximadamente 12. Cabe destacar aqui um ponto importante, que trata-se do ponto de equivalência. Esse ponto de equivalência, ele trata-se do momento em que o número de matéria, o número de mols da solução titulante, ela se iguala ao número de matéria, número de mols, da solução problema, no caso, o titulado. Cabe destacar também que, nesse ponto, o pH, onde é envolvido 2 espécies fortes, sempre será igual a 7, em condições normais, certo? Outra coisa é a outra titulação aqui. Temos um ácido fraco como titulado versus base forte como titulante. Veja que nesse tipo de titulação, o pH ele já inicia um pouco mais elevado, muito próximo de 3. E à medida que a solução titulante ela vai sendo adicionada, ocorre aqui, nesse caso, uma certa resistência na variação desse pH. Só que essa resistência, ela é até certo ponto.
e que, a partir desse certo ponto, ocorre também uma mudança abrupta da variação do pH, até se estabilizar muito próximo de 12. Veja outra coisa aqui, o ponto de equivalência, diferentemente do que ocorre no anterior, que no anterior ocorre em pH neutro, aqui ocorre em pH básico, pH abaixo de 9. Metodologia, bem, este trabalho ele teve um caráter exploratório acerca de obter informações da plataforma Arduino e também de equipamentos desenvolvidos utilizando a plataforma. Também foi dado aqui informações acerca de subsídios da montagem do sistema aqui, da montagem do titulador. Quanto à abordagem, foi quantitativa, em que foi possível realizar uma análise estatística de teste T-de-Student para avaliar a viabilidade entre o método de titulação tradicional, que utiliza suporte universal e a bureta, com o sistema aqui proposto, que é o sistema automático de titulação. Para que fosse montado esse sistema, foram elencadas aqui algumas fases. Temos aqui a primeira fase, que trata exatamente da elaboração de uma espécie de esquemático que mostraria como os diversos componentes do titulador, eles estariam conectados à placa Arduino, como vocês podem ver muito bem aí na imagem. A segunda fase foi exatamente a abertura de pequenos furos para as conexões entre os componentes, em que é possível perceber o furo aí para o conector do eletrodo, para a conexão serial que é possível conectar o computador à placa Arduino, e também um pequeno orifício aí que seria para acomodar a bomba peristáltica, e também a conexão de 12 volts para a bomba peristáltica. Esse último aqui, cabe destacar uma coisa. O sistema, ele possui duas fontes de alimentação. Por que isso? Veja só. A placa Arduino, ela suporta, no máximo, 5 volts. 5 volts. Já a bomba peristáltica, ela suporta aqui 12 volts. Por que não foi utilizado o mesmo circuito de alimentação? Se eu utilizasse o mesmo circuito de alimentação da placa Arduino na bomba peristáltica, a bomba peristáltica ela simplesmente não iria funcionar. Por outro lado, se eu usasse o mesmo circuito de alimentação da bomba peristáltica na placa Arduino, então aí teríamos a perda total do sistema, ou seja, a placa ela iria queimar. E na eletrônica, o professor Breme pode me corrigir se eu estiver errado, na eletrônica existe até uma boa prática de você manter o circuito lógico do seu sistema de alimentação separado dos demais circuitos. Então, foi exatamente o que foi feito aqui. Existe uma alimentação para a placa Arduino e uma alimentação separada de 12 volts para a bomba peristáltica. A terceira fase foi exatamente a conexão entre os componentes e a fixação destes, em que a conexão entre os componentes foi realizada por meio de fios de conexão, que são comumente chamados de jumpers, e também foi fixado pequenos parafusos nesses componentes, para fazer com que não haja aí uma movimentação deles durante alguma locomoção do equipamento ou durante o processo de titulação em si. Finalizada a etapa de desenvolvimento do hardware em si, da parte física, foi dado início à elaboração da programação que iria fazer com que o dispositivo funcionasse. Foi utilizado, é claro, a Arduino IDE. Aqui vocês podem ver um pouco do código. Obviamente não é todo, mas destaquei aqui o que aponta para a voltagem. Isso porque o pH nada mais é do que uma variação de tensão entre a solução presente no eletrodo com a solução externa. Eu mostrei anteriormente que a voltagem máxima que uma placa Arduino suporta seria de 5 volts. Esses 5 volts, eles são mapeados na placa em valores de 0 a 1023. Ou seja,
Se eu pegar esses 5 volts, dividir por 1024 partes e multiplicar pela leitura atual do sensor, eu terei, então, a voltagem. E, por consequência, eu poderei obter o pH em tempo real aí de análise. Dado a finalização da etapa de desenvolvimento da lógica de programação da placa, iniciou-se a criação de uma interface gráfica a qual o usuário, o operador, ele poderia realizar todo o processo de titulação. Essa interface, ela foi criada utilizando um programa chamado Microsoft Visual Studio, utilizando a linguagem de programação visualbasic.net. Calibração da leitura de pH. Bem, a calibração do pH-metro foi realizada utilizando as soluções de padrão de pH 4, 7 e 10. Por quê? Isso aqui objetivou exatamente para que fosse possível obter uma função linear que nos daria o pH em função da voltagem da solução. Como é possível identificar aí? Uma função linear, como todos sabemos, é uma função do tipo y é igual a x mais b, em que o a seria uma constante diferente de zero e o b simplesmente um número real. O a seria um número real diferente de zero, já o b seria simplesmente um número real. Ele poderia ser ou não zero, né? Metodologia, bem, para comprovar a viabilidade do sistema proposto, foi necessário realizar testes. Esses testes envolveram a solução problema de HCl 0,1 molar, em que para obter o volume de solução necessária para 1 litro, foi utilizada a fórmula ao lado, e a solução titulante seria hidróxido de sódio 0,1 molar, que essa solução, por ser a titulante, além da massa necessária para produzir 1 litro de solução, foi também necessário realizar sua fatoração. Coleta dos dados. Bem, o processo de titulação tradicional envolveu aí um processo em triplicata, ou seja, 3 vezes. Foi possível realizar 3 testes de titulação tradicional. Já com o titulador automático, foi possível realizar 7 vezes, a fim de obter uma consistência maior dos dados. Resultados. Temos aqui o titulador, a parte física em si do titulador. A priori, é possível perceber uma coisa aqui, que trata-se de um equipamento compacto, que pode ser locomovido de um lugar para o outro sem grandes transtornos. Vocês podem ver aí a interface de conexão do eletrodo com o dispositivo. Vocês podem ver também as mangueiras, que uma vai exatamente na solução titulante e outra na solução problema. Nos tituladores propostos por Machado e também proposto por Pedrotti e colaboradores, essa questão de mobilidade, ela é dificultosa. Isso aqui traz um certo ganho para esse projeto, que isso poderia ser um diferencial em relação a esses 2 tituladores pesquisados como base do projeto aqui. Aqui é o titulador automático quanto à tela de titulação. É possível perceber o seguinte. Tem alguém que está com ligado aí? Certo. Podemos perceber o seguinte. Logo na parte inferior, em dados da titulação, na interface, você terá as seguintes opções. pH atual, onde o operador estaria observando o pH atual durante o transcurso da titulação, o tempo da análise e o volume atual. Agora, aqui teremos aqui a vazão. A vazão, existem 4 tipos de vazão no sistema. Porém, a calibração foi realizada apenas a calibração da vazão D.
Outra coisa também que cabe destacar aqui é o campo que se relaciona aqui à adição de titulante. Temos aqui 3 funcionalidades bem interessantes aqui nessa interface. A primeira funcionalidade é exatamente essa que se refere a volume a ser adicionado. Imagine o seguinte cenário. O operador, o analista, ele precisa avaliar as alterações de pH perante a adição de determinada quantidade de solução titulante. Imagine o seguinte cenário. Eu quero ver como se comporta o pH quando eu adiciono 4 ml de solução titulante. O que acontece? Ele irá informar aí 4 ml e clicar em adicionar. A partir desse ponto, o titulador ele vai titular esse valor e automaticamente parar. E então, o operador poderia então avaliar o que aconteceu com o pH por meio dessa adição de 4 ml. Outra função que cabe destacar aqui também é a que trata-se de parar pH entre. Quando aquela caixinha ali ela está marcada, ela indica que a titulação ela irá paralisar quando atingir essa faixa. Imagine a seguinte situação. Eu quero preparar uma solução tampão de pH entre 4 e 5. Pois é, o titulador ele vai titular até atingir essa faixa e automaticamente ele para. Mais adiante, temos aqui uma outra funcionalidade que se refere a um indicador universal. À medida que a titulação ela vai se processando, essa barrinha aí, ela tende a mudar aí de ácido para neutro e para básico, como ocorre com o indicador universal. Já na área que corresponde ao gráfico, é possível identificar ali uma funçãozinha que mostra o seguinte, exibir indicador. Nela, o operador ele poderia exibir um indicador específico, em que o programa ele iria traçar duas linhas horizontais constantes aí. Uma que representaria o limite inferior do indicador e uma que se referiria ao limite superior desse indicador. E durante o processo de titulação, esses 2 limites eles tenderiam a ser cruzados pela curva. Quanto ao funcionamento, o funcionamento dele é o seguinte: a mangueira colocada dentro da solução titulante permitiria o escoamento dessa solução para a solução problema. E que na solução problema você teria o eletrodo que captaria as variações de pH, de tensão, e essa era transferida para o computador. E, consequentemente, lá no computador, esse dado seria tratado e convertido para uma escala de pH, que, como bem sabemos, trata-se de uma escala de 0 a 14. Outra coisa é que, como existe um tempo aqui de levar solução titulante até a solução titulada, o analito, é possível converter esse tempo em volume. Isso porque trata-se de uma vazão. Numa vazão, como sabemos, existe uma quantidade de líquido sendo transferido em uma quantidade de tempo. E convertendo esse tempo em volume, obteve-se, então, a curva de titulação de pH em função do volume de titulante. Na figura ao lado, vocês podem ver como fica o sistema aí em si. Aqui temos um pequeno vídeo que demonstra exatamente a utilização da interface de controle do usuário. Eu já adianto que trata-se de um vídeo bem pequeno que simula exatamente isso, onde o operador ele seleciona as espécies e a concentração, seleciona o indicador e clica em iniciar a titulação. Esse processo ele está acelerado justamente para ser um vídeo rápido, e a partir desse ponto a curva vai sendo desenhada e cruzando os 2 limites aí do indicador, o limite inferior e o superior. Veja que a barra do indicador universal ela vai sendo alterada, no caso para básico, até o pH ele se estabilizar.
certo? O vídeo é esse. Aqui temos um outro vídeo que demonstra o processo de titulação em si. Esse processo, essa titulação foi realizada aqui no laboratório de Buriticupu, do IFMA aqui de Buriticupu, que durante os testes foi feita essa operação. O vídeo ele é um pouquinho mais longo, mas cabe aqui mostrarmos, em que aqui vocês podem ver a solução titulante, aqui a solução problema, o eletrodo e o gotejamento de solução titulante. Foi colocado aqui na solução problema um indicador de fenolftaleína só para simbolizar aquela elevação do pH e, consequentemente, a viragem do indicador. Obviamente, durante a utilização em si do sistema, não é necessário utilizar indicador, que já é um diferencial do sistema proposto. Veja que a curva está começando a ser desenhada, já temos aqui uma elevação. Observe também que, a essa época, a interface ela não tinha ainda aquela barrazinha que simbolizava o indicador universal. Veja que a solução já ficou rosa, a curva já deu uma mudança bem abrupta até se estabilizar. Está se estabilizando. O titulador, outra forma de parar a titulação é quando o eixo X aqui, ela é atingida. Ou também quando o próprio operador, ele vai aqui no menuzinho e finaliza a titulação. Veja que nesse momento o pH, ele já se estabiliza, ele não altera, basicamente ele se torna constante, e nesse momento a titulação, ela está sendo finalizada, onde eu vou clicar aqui e clicar em finalizar a titulação. Bem, a calibração do pH-ômetro. A calibração do pH-ômetro, como eu falei anteriormente, ela foi utilizada com soluções padrão de pH 4, 7 e 10. Que eu falei que o objetivo era obter, claro, a tensão dessa solução, à medida que eu fosse fazendo a leitura do pH. Eu tive, digamos assim, sorte dessas soluções nunca terem sido usadas antes. Elas estavam intactas. E como o processo ele foi feito em triplicata, na verdade, isso nem foi necessário, porque nas 3 leituras das 3 soluções, todas apresentaram, na solução de pH 4, pH 2.9, na de pH 7, 2.5, e na de pH 10, 1.9. E a partir dessas voltagens, foi possível, então, obter uma linha de regressão aí de pH em função da voltagem da solução. Tivemos um R quadrado satisfatório, que esse R quadrado ele mostra o quão próximo estão os dados em relação a essa linha de regressão, e é um dado bem satisfatório. Quanto à calibração da curva de volume, ela seguiu um modo um pouco, digamos, até semelhante da calibração do pH-ômetro. Só que aqui, na própria interface de controle do usuário, o operador ele teria a opção de selecionar o tipo de vazão, selecionar a opção para em e adicionando intervalos. E à medida que esse intervalo de gotejamento era finalizado, ele iria lá na bureta, visualizava o volume gasto e anotaria na respectiva linha da coluna volume. E assim foi possível obter diversos pontos da curva de volume. E também obter, claro, aqui uma função de volume em função do tempo, uma equação de volume em função do tempo. O seu R quadrado mostrou-se bem satisfatório. Aqui temos os testes comparativos utilizando o titulador automático. Vemos aqui as 7 titulações realizadas, de 1 a 7. Em primeiro momento, podemos observar o seguinte dessas curvas: a sinuosidade com que é apresentada essas curvas e o número de pontos que foi possível obter. Se esse processo ele fosse realizado utilizando o método tradicional, teríamos aí um bom trabalho. Isso porque o operador ele teria que titular, depois ler o valor em um pH-ômetro e utilizar alguma ferramenta de construção de gráficos,
como o famoso Excel. Isso para uma curva, imagine aí para 7. Então, isso pouparia muito tempo durante uma aula, por exemplo, na disciplina de Química Analítica Experimental. Ou qualquer outra aula que realize um processo de titulação como esse. Bem, como a ideia é determinar a concentração da solução problema, da solução de ácido clorídrico, realizou o seguinte, para se determinar a concentração real dessa solução. Obteve-se, então, a média utilizando o método clássico e a média utilizando as 7 titulações do método tradicional. Utilizando o método tradicional, obteve-se, então, uma concentração real de 0,1022. Já a do titulador automático foi de 0,1042. Um erro experimental muito satisfatório, se tratando de um equipamento aqui de baixo custo, que custou cerca de R$ 170. Bem, a viabilidade estatística dos volumes gastos no PE entre os dois métodos foi comprovada por meio do teste T de Students para avaliar para amostras com tamanhos e variâncias diferentes, em que, usando 95% de confiança e quantidade de grau de liberdade 10, o valor de T tabelado, que é igual a 2,31, encontramos aqui um T de 1,77. O que isso significa na prática? Significa que não existe diferenças estatisticamente significativas entre um método e outro no ponto de equivalência. E, a partir disso, é possível concluir que o equipamento ele mostra-se bem satisfatório para a realização de processo de titulação na disciplina de Química Analítica Experimental. Considerações finais acerca do trabalho. Primeiro, que para desenvolver um equipamento como esse, foi necessário utilizar-se aqui de inúmeros conhecimentos, foi necessário utilizar aqui de interdisciplinaridade. Em conhecimentos básicos de certas áreas, como da própria eletrônica, da própria programação e também da matemática, foi possível desenvolver um equipamento que atendeu essa demanda, no caso de automatização do processo de titulação. Outra coisa que cabe destacar sobre o trabalho é a respeito de um desenvolvimento acessível. Qualquer aluno de graduação, ele poderia iniciar ou construir equipamentos que atendam uma demanda específica, gastando muito pouco, como que foi gasto aqui. Repito, cerca de R$ 170. Já em termos de dificuldade, qual foi a principal? Foi exatamente a da calibração do pH-metro, no que tange a curva de volume. Isso porque, como temos ali uma vazão, e lá na mecânica dos fluidos, sabemos que essa vazão, ela tem diversas variáveis que podem interferir em seu valor, como, por exemplo, a densidade, a própria altura do equipamento pode interferir no valor que é mostrado lá no titulador. Então, para sanar esses problemas, foi selecionada uma solução que tinha densidade muito próxima da densidade da água, ou seja, a 1 gramas por litro, e também 1 gramas por ml, desculpa, e também foi mantido o titulador no mesmo nível da solução problema. Indicações para aprimoramento. Cabe aqui uma avaliação maior da estabilidade da leitura de pH em função do tempo, porque como eu utilizei esse sistema não de modo constante, digamos assim, é possível que durante o uso ocorra uma perda da confiabilidade dos resultados, e eu não dimensionei quanto seria essa perda. Então, cabe aqui uma avaliação mais profunda em relação a isso. Outra indicação que eu poderia dar aqui sobre esse trabalho seria fazer com que os dados da titulação, à medida que fosse transcorrendo, além de ser disposta no computador do usuário, fosse disposta também
nos dispositivos móveis do aluno, ou seja, ele poderia acompanhar a titulação também, a criação da curva, pelo seu celular. Neste momento aqui eu quero ler textualmente aqui uns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer ao meu orientador, professor mestre Diego Coelho Abreu, pelas suas valiosas recomendações ao trabalho, né, ao projeto. Agradecer à equipe de coordenação do curso de licenciatura em Química do IFMA Campus Açailândia, na pessoa do professor Cássio Dias. Gostaria de agradecer também aqui, eu não posso deixar de agradecer aqui ao professor mestre, o Alice Martins Moreira, pela disponibilidade em poder nos auxiliar em alguns momentos de dúvida durante o projeto. Não posso deixar de expor os meus sinceros agradecimentos ao IFMA Campus Açailândia, na pessoa do diretor-geral José Webert Ferreira da Silva, o Betinho, pelo grande impacto positivo que essa instituição tem feito, particularmente aqui na minha vida e, claro, na vida dos vários estudantes aí da cidade. E gostaria de agradecer também, claro, ao Adriano, meu colega e amigo aqui de setor, por ter disponibilizado um tempo que ele está de férias, ele veio exatamente para dar suporte aqui a esse momento de apresentação. Gostaria de agradecer à minha família, à minha esposa, Sulane, que eu acho que ela está vendo aí, e também gostaria de agradecer as pessoas que acompanharam essa apresentação até o fim, que neste momento eu a finalizo e aguardo as considerações da banca avaliadora. Nesse momento eu finalizo minha apresentação. Muito obrigado a todos.